assim, em resumo, como que você entende as dificuldades de um produto? Como você torna o resultado de pesquisa mais acessível? O Techlibrium nada mais é do que o quê? Você tem o tradicional funcionando com o moderno. Não é bem o dado que é o novo petróleo do mundo, é a inteligência sobre o dado é que é o novo petróleo do mundo. Olá, pessoal, nossos ouvintes, nosso podcast número 0, porque quem é desenvolvedor conta do Index 0, o Papo na Nuvem, que é o podcast da Nuvem Tecnologia. E estamos aqui com o Gustavo Piscin, o nosso agilista. Eu? Não estava preparado para esse momento. Ricardo Torres, o nosso o quê? Cara, você não sabe o que eu sou? Gerentão? Coloca o gerentão da porra aí. Gerentão da porra. Depois você explica melhor isso. Como a gente tem do lado um agilista e um gerentão da porra. É uma contradição. Mas vamos. É um bom tópico de conversa. É um tópico, próximo podcast. Vinícius Farias, o nosso designer de produtos digitais. E aí, galera? Roger Sirborkia. É Sborkia. Sborkia. O nosso designer também. Sou eu. E nosso designer de som, nossa produção aqui, Lucas Santana. E aquele que vos fala, Gabriel Santos, Scrum Master aqui na Nuvem também. E eu só queria falar que nem todas as linguagens começam com índice 0. Não é uma questão de linguagem, cara, é uma questão de matemática. A pauta de hoje não tem nada a ver com matemática, tem a ver com pessoas, cara, que é sobre eventos de tecnologia. E aí, vale a pena ir em eventos de tecnologia? Vale a pena fazer eventos de tecnologia? Aqui a gente tem uma galera que acabou de viajar para São Paulo e participou do Gartner Symposium e do UX Team Summit. E a gente vai bater um papo sobre isso. E aí, galera? É verdade que vocês aprenderam alguma coisa ou é só diversão mesmo? Bom, o Piscin tá me olhando aqui, eu acho que ele quer que eu falo, né? Não, pessoal, a gente aprende sim. Tem bastante diversão no meio também, lógico, né? É um passeio e o estudo serve de passeio, na verdade. Mas eu acho que a gente pode começar falando do evento que ocorreu no sábado na Nubank, com o UX Summit. Eu não sou da área de UX, nem de design, nem de research, e para mim foi um evento super valioso. Abriu minha cabeça, eu tenho agora uma outra visão sobre o design de produto em si, né? Nós tivemos palestras lá excelentes, né? Sem contar o lugar também, né? O Nubank é um lugar Como que é? fantástico. Conta pra gente aí. Vocês chegaram lá, teve que passar o cartão assim pra entrar na catraca? Rapaz, e por incrível que pareça, tem cartão. Os funcionários têm cartão lá, tem crachá. Rapaz, nem tudo são flores, né? É um banco no final. É um banco, né? Você tem um certo controle ali. Mas um negócio interessante, né, é que eles prezam muito a qualidade de vida lá dentro, né? Tem algumas coisas que a gente captou lá, inclusive a gente conversou com uma menina lá que ela trabalha na Nubank, ela estava promovendo o evento que a gente foi participar e ela contou alguns detalhes, inclusive abriu a possibilidade para a gente estar conhecendo lá, né? Eu estava escrevendo e-mail, inclusive, quando eu fui lanchado para esse podcast. Excelente. Né? E, bom, voltando aí no Nubank, né? Impressões que a gente teve de lá. Você entra, tem um hall grande, eu acho que a gente pode até postar algumas fotos depois no nosso portal, né, sobre... Mas o pessoal segue aí no Instagram. Isso, como que é? Nuvem Tecnologia. Beleza, pessoal. Então, a gente vai postar algumas fotos lá no Instagram. Mas, falando de Nubank, né, eles têm um painel lá onde você coloca... você pede o iFood lá de dentro, o cara do iFood vem, ele coloca a sua comida lá e grava uma senha para você pegar a hora que você descer, sabe? Tem algumas coisas bem legais, como a história da Nubank, os primeiros cartões, a primeira compra que foi feita, isso tudo no hall de entrada, né? Mas o mais importante de tudo isso é a piscina de bolinha, cara. A piscina de bolinha, cara, mas foi a primeira coisa que eu falei, né, no chat lá para os donos da empresa, né? Falei, pessoal, a gente precisa de uma piscina de bolinha. Ele falou, cara, que da hora. Na hora,
Você entrou na piscina de bolinha, cara? Cara, entrei. Tem foto disso, cara. Tá registrado. Tá registrado. Pedro- Vocês não vão postar isso, né? Na piscina de bolinha, né? Já tá aqui no gatilho. Se gerar engajamento, a galera pedir, a gente vai ter que postar. E como que faz pra pedir? Hashtag o que no Instagram? Ricardo na piscina de bolinha. Meu Deus, ainda... Ai, já tem coisa pior que essa, né? Mas vamos lá. Podia ser bem pior. Podia, inclusive apresentaram uma hoje bem pior aqui, eu fiquei sabendo, né? Que eu não vi. Não era bem bolinhas, né? Não era, né? Mas enfim. E uma coisa que eu achei legal, e isso serve de orientação pra gente aqui, eu já tô cheio de ideias borbulhando aqui, né? Eles têm uma loja da Nubank lá. Cara, eles Por que vendem... não, né? Lifestyle. Pois eles têm uma lifestyle lá dentro. Ah, entendi. Mas É é uma uma- loja de produtos De com a marca Nubank. Exatamente. Inclusive até a etiqueta tá escrita no Nubank lá. Eu achei muito da hora isso daí. Né? Tem preço. Cara, e não é barato, Mas cara. você comprou? Hã? Você comprou. Ah, cara, eu... Não compramos. Se fosse da nuvem, eu compraria. Se fosse uma loja nuvem Store, eu compraria, com certeza, cara. Né? Fica a dica aí, viu, gente? Mas eles têm conveniência também? Não, eu não vi conveniência. Tem um café lá, né, Vinícius? Só que tava fechado o café. Eu achei bem interessante assim, a dinâmica, mas eu acho que é pago também, tá? O café deles não é igual aqui na nuvem, que a gente tem frutas à vontade, né? E café, Open vários de tipos café, open de fruta. Mas a conveniência nossa aqui ela é um pouco diferente, a preço de custo. Lá não, lá eu acho que é uma empresa mesmo que administra e ela tem lucro, tal, essa empresinha e tudo mais, né? Bom, falando ainda de Nubank aqui, lógico... Tá, tem eu tô imaginando vocês lá. Quem foi? Foi o Ricardo, o Vinícius e o Roger. Roger. E aí vocês fazem um tour pela Nubank e depois vão para um auditório. Foi quantos dias o evento? Infelizmente não teve o tour. Não teve o tour? Não teve o tour. Só o hall. A gente ficou no hall e no auditório, né? O tour eu tô tentando ainda fazer um passeio por lá, tá? Mas o pouco que a gente conheceu, a gente conversou com algumas pessoas que estavam passando lá, impressões, tá? Teve gente de bermuda, gente de chinelo, gente com mochila e um cachorro na mochila, né? Cachorros de fralda. Cachorros de fralda lá, né? Funcionário bebendo cerveja, entendeu? Essa foi a coisa que aconteceu lá, que a gente achou bem da hora também, né? Like a nuvem style, isso daí, né? Mas por ser uma empresa grande, desse número de funcionários, desse porte, é de se admirar que ela consiga manter esse tipo de cultura lá dentro, né? E, assim, falando um pouquinho agora das palestras, né? A palestra, teve uma palestra, tipo um keynote, um negócio de abertura, para não chamar de propaganda da Nubank, né? Na verdade foi, né? Porque eles até colocaram patrocínio aqui, então é uma propaganda, né? Só faltou... Tem que ter patrocínio. Quem tem um roxinho, levanta aí, né? Então, acho que todo mundo quase tinha lá. Mas... uma coisa interessante disso, eu queria até estressar um pouco esse assunto aqui com o Vinícius e com o Roger, e se vocês quiserem também fiquem à vontade para debater, mas a Nubank, daquele tamanho todo lá, ela tem 55 designers e 3 países que ela atende. Tá? 55 designers, sendo 7 researchers. Alguém sabe o que é researcher? Levanta a mão aí. Acho que o pessoal não vai conseguir ver a mão levantada. Não, mas tá gravando ali ó, na câmera, rapaz. Vai ter um making off disso aqui, tá, pessoal, depois. Tá uma Se tudo der certo. Delícia. Então, Vinícius, eu gostaria que você me ajudasse a complementar, e Roger também, mas o research, pelo que eu entendi, são profissionais, designers, né, especializados em buscar e pesquisar junto com o usuário a melhor experiência que ele possa ter, né? Então, são 7 especialistas dedicados a isso dentro da Nubank. Os outros, alguns deles fazem isso também, tá? Mas 7 são dedicados e especialistas. Manda aí, Vinícius, como é que foi a sua visão? Tem mais tempo de casa de UX e agora, assim, o que você acha? A carreira de UX foi se expandindo, criando novos braços, está se consolidando? Então, hoje a gente pode perceber lá em São Paulo que a carreira de UX está bem consolidada, inclusive tem muitas ramificações, muitas especializações. Que é o Research. Isso, Researcher, Writer, aí eu acredito que tem algumas coisas mais específicas, mas lá no evento, o evento foi focado mais em Research. É bom falar isso, né? O evento foi bem focado em Research mesmo. E a gente não sabia, eu achei que eles iam falar mais sobre formação de times, como era
processo de design nessas empresas que estavam lá apresentando, mas eles falaram mais sobre os times de research e foi bem legal o evento. O Nubank infelizmente não falou muito sobre a equipe deles, eles só deram um overview bem rápido, só para fazer uma presença ali e deixaram o evento tudo por conta dos outros times que foram lá apresentar. Teve um termo novo que eu ouvi lá, né, que até eu saí de lá sem entender direito, tá? Não me julguem, mas é o Research Ops. O que é isso, Vinícius e Roger? O que vocês entendem de Research Ops? Cara, boa pergunta. Cara, eu tenho uma teoria, velho. Manda essa teoria aí. Ops é tudo que é para apoiar times a realizarem uma determinada ação, né? Conseguirem conduzir o melhor desempenho do time deles. Esse é o conceito do DevOps? Então, o conceito do DevOps é o cara que consegue apoiar toda a esteira de desenvolvimento, né? De dar toda a sustentação do ponto de vista de desenvolvimento para a galera, cuidar dos pipelines e apoiar efetivamente com o ferramental necessário e apoiar inclusive com processos, né, de trabalho que acelerem uma entrega mais contínua, né, e navegar entre o mundo ali de dev e operações efetivamente, né, principalmente também olhando, obtendo insights e analisando numa perspectiva do cliente e trazendo pontos de vista de melhoria para o produto em relação às questões técnicas, mas que podem efetivamente trazer melhores práticas para o produto. Então, quando eu escuto qualquer coisa com Ops no final, eu tento fazer esse processo de analogia, né? Eu imagino que o processo de design, aí eu estou longe desse processo e não sei o quão doloroso é, mas uma equipe de Ops deve ser uma equipe que auxilia nesse processo na facilitação, ainda mais quando você está falando de uma equipe com 53 caras de 55 designers. Tá, né? então vou tentar entender aqui. Pra mim, o cara de design é o cara que desenha a telinha, fica pintando cor. E aí isso foi evoluindo. Vai dar briga. E aí isso foi evoluindo. Estamos evoluindo, então existem diversos princípios. O pessoal entendeu que não é só fazer telinha. Mas aí, essa maturidade foi em fazer pesquisa para saber como melhor desenhar aquela interface antes de ter que fazer um processo mais longo. Na verdade, se eu não me engano, UX, termo, foi cunhado pelo Don Norman, que trabalhava na Apple. Se eu não me engano, ele era um designer da Apple. Na época eles estavam vendendo os primeiros computadores. E a partir de um momento ele começou a estudar sobre toda a experiência do usuário em comprar um computador Mac. Porque eles viam que a pessoa chegava lá, via o computador, nossa, era muito bonito, legal, vamos comprar. Aí na hora de colocar a caixa no carro, já tinha uma frustração, a caixa não cabia no carro porque era muito grande. Depois disso, chegava em casa, tinha que montar, e aí, como é que monta? É muito difícil montar. Então, a partir dele, começou a estudar isso, que ele chamou de experiência do usuário. E aí, ele que espalhou esse termo por aí. Mas eu quero que você chegue daí até o momento que a gente está de pesquisa. Cara, Essa ideia De pesquisa, eu acho que essa conversa vai ficar para outro podcast, viu? Porque é uma história bem grande. mas assim, em resumo, como que você entende as dificuldades de um produto? Ah. Perguntando. Então, a UX, ela foi se especializando cada vez mais, até agora eles chegarem no momento de falar assim, agora vamos ter só uma pessoa de pesquisa especializada. Antes existiam várias teorias em cima, vários estudos, mas agora eles separaram real, oficial, um setor de pesquisas dentro do UX. Eles entenderam que isso é importante e se torna essência da construção da interação com o usuário, né? Por exemplo, teve um caso interessante lá no evento, né, numa palestra do iFood, onde a mulher lá que estava fazendo a palestra, ela colocou que ela tem várias pessoas também atuando, né, no time de research, de pesquisa, e que eles estavam aprimorando o produto evoluiu muito a partir daí e tudo mais. E nesse evento tinha um grupo de pessoas deficiente auditiva, né, que estavam recebendo até linguagem, né, de
de sinais lá. Interpretação. E aí eles fizeram uma pergunta para ela, né? Ela falou, ele perguntou mais ou menos assim, ele perguntou, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande com o iFood, eu sou cliente do iFood e tudo mais, mas quando eu faço um pedido, né, muitas vezes o restaurante liga para mim. E quando ele liga, eu não escuto, porque eu sou surdo. Como que eu faço para interagir com o restaurante quando ele liga para mim nesse momento? Então, assim, eles têm uma equipe de research fantástica, enorme, e esqueceram de tratar o deficiente auditivo, né? E assim, ela ficou tão desconcertada na hora, né? E ela falou lá que estava trabalhando em cima de melhorias de chat e tudo mais para poder você interagir via chat no negócio, né? Mas o profissional, recapitulando, né? O profissional de research ele vai trabalhar nisso, né? Ele vai trabalhar em fazer com que o usuário não tenha essa experiência negativa, sabe? Olha, esse aplicativo não foi feito para mim, porque eu sou surdo, né? Então não. E eu acho que é interessante essa questão de pesquisa, a gente conversou um pouco antes, que antes o cara pegava uma análise de dados, então o cara vê a tela de cima para baixo, melhor aqui, melhor ali, tem mais cliques aqui, então tinha uma análise de dados para fazer o design. Só que os dados jamais diriam algo assim, né? Então assim, aí começou, além de analisar somente os dados, para também fazer uma pesquisa previamente, né? Eu acho que essa é a principal diferença de um UX Researcher para um Data Scientist. A gente não vai olhar para os dados em si, a gente vai criar uma hipótese e vai fazer uma pesquisa para validar essa hipótese. Pode ser que a hipótese não condiza com a realidade, pode ser que sim. Então a ideia é, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo lembrar de algum exemplo lá. Você lembra de algum, Roger? Tem a história do iFood, né, que foi de onde surgiu essa pergunta lá sobre o chat. Eles estavam falando que eles queriam deixar o iFood mais acessível, então eles queriam testar com deficientes visuais. Aí eles criaram um roteiro, tudo, deixaram tudo pronto para pesquisa, fizeram a melhoria no aplicativo para testar, e eles levaram câmera e chegou na hora de gravar. Quando os deficientes visuais pegaram o celular para começar a testar, eles descobriram que eles usavam o celular com a tela desligada. Então eles ficaram, mas e agora? Como que a gente vai gravar eles utilizando o aplicativo? Como que a gente vai saber o que ele está fazendo? Aí ela falou que aí por causa disso eles tiveram um problema, tiveram que descobrir um jeito de deixar a tela ligada, beleza, conseguiram, depois de atrasar bastante. Aí quando os deficientes visuais começavam a usar com a tela ligada, eles não conseguiam acompanhar, porque eles usavam em uma velocidade muito diferente do que a gente usa. Porque eles não precisam escanear as telas. Ela não contou muito bem como é, mas imagina, a gente quando pega um smartphone, abre um aplicativo, a primeira coisa que a gente faz é escanear a tela com os nossos olhos, para descobrir o que a gente vai fazer, onde está o que a gente quer, para atingir o objetivo. Como eles não enxergam, eles não usam dessa forma. Então a hipótese que eles tinham de testar o aplicativo da forma que eles queriam não deu certo. Eles tiveram essa dificuldade, mas aprenderam muito com essa experiência. Acabou a apresentação deles e eles perguntaram, e aí, qual é o jeito certo de fazer pesquisa? Exatamente. Então, eles estão fazendo o quê? Né? Essas grandes empresas, eles estão separando um profissional para fazer só isso. Né? Não um, vários. Para fazer esse tipo de envolvimento com o usuário. Então eles pegam, eles montam o protótipo, traz o cara para dentro da sede, apresenta, pede para o cara usar na sede, filmando. Né? A gente teve outros casos de outras empresas que eles falaram, olha, eu acho que foi a Quero Educação, né? Que eles falaram, a gente trouxe o nosso usuário para dentro da nossa sede, pediu para ele usar, filmando e fazendo todo o roteiro para ver se estava bom, né? A interface, a usabilidade daquilo lá. E isso surgiu em sites para desenvolvimento de novas features dentro do produto. Né? E é tão legal o negócio que, assim, quando o usuário entra na sede, né, o cliente deles, ele entra passando por todas as áreas. Né?
da empresa. Então ele entra, passa no administrativo, vê as plaquinhas, vai passando pelos corredores, vai vendo a galera do desenvolvimento, vai indo. Para quê? Para ele já sentir o clima do negócio até chegar na parte de testar o protótipo. É como se ele estivesse entrando aqui na nuvem e a gente passasse com ele em todas as áreas, produção, administração, gestão, e as coisas indo, sabe, todos os times tendo contato com ele, e ele chega lá e fala, não, tem que ser assim, assim, assado, né? Então, para mim, assim é melhor e tal. Então, em resumo da ópera, eles estão separando, colocando um cara específico e desenvolvendo essa pessoa, né? Teve o caso da ATEC também, que foi bem interessante, que eles trabalham com o governo na parte militar e de segurança da aeronáutica. E eles não podem fazer pesquisa, porque eles não têm acesso. Então, eles têm research. Eles têm research. E eles transformam, eles tentam, o que a gente entendeu assim, da pesquisa é que você tem que adaptar para o seu cenário. Você tem que ter um profissional que se disponha a ir até atrás dessas informações de como fazer a pesquisa e se virar com o que tem, que você vai conseguir colher resultados de alguma forma, seja quantitativo ou qualitativo. Eles falaram bastante de quali-quanti, né? Que eles tinham muita forma de medir o quali, né? De trazer o quali para dentro, gostei, não gostei, isso aqui, mudar essa posição e tal, mas o quanti faltava, né? Ou é ao contrário? É ao contrário, né? Então, é porque eles falaram que a partir do momento que o produto estava em uso, os dados eles não tinham acesso, os dados eram de domínio do poder público, então eles não conseguiam realmente colher dados quantitativos da plataforma, da aplicação. Exatamente. Etc. E assim, eles usam research no ambiente onde você não pode ligar pro cara, você não pode fazer call, entendeu? Você tem que estar presencialmente, você não pode gravar a reunião com eles. É assim, fica tudo na tua cabeça e você leva isso e tenta aprimorar o produto, né? Então, usa um research mesmo nesse cenário, né? É porque, na verdade, você tem limitações para executar, né? Mas você acaba tendo a condição de fazer uma pesquisa, né? Então, acho que você sempre lida com as restrições que vocês têm de ambiente para fazer a pesquisa. É a mesma coisa, acho que vamos fazer uma analogia com o processo de pesquisa que nós temos aqui para fazer uma pesquisa com um motorista, por exemplo, de caminhão, né? Você tem restrições ali daquele ambiente que muitas vezes não vão te proporcionar uma pesquisa ideal num ambiente controlado. E eu acho que esse é o grande desafio da pesquisa, né? Você nunca está em um laboratório fazendo a pesquisa, né? Como nós vemos nos filmes, onde eu posso criar um ambiente simulado, ir lá, levar as pessoas e fazer a pesquisa em um ambiente controlado. Não, cara, a vida vai muito além disso e por isso que eu imagino que não tem uma fórmula mágica, apesar de terem boas práticas de pesquisa. Acho que é um fator onde toda a indústria passa por isso, né? Às vezes uma indústria automotiva vai fazer um carro novo, só que ele tem todo o desafio de colocar esse carro na rua e não vazar, e não vaza as fotos, e o tipo de terreno que ele vai passar é diferente do tipo de terreno que tem no laboratório. Então é sempre difícil, né? Mas eu já fico muito feliz com o que vocês estão me trazendo, que pelo menos a gente parou de intuir como a tela deve ser, como o sistema deve ser, para realmente ouvir e prototipar, ver o cara utilizando. Então, eu imagino que no final, aquilo que a gente vai criar, o produto que a gente vai criar vai estar muito mais assertivo do que antigamente a gente só intuía como deveria ser e às vezes empurrava de goela abaixo, né? Intuía ou fazia aquele processo de análise de sistema, né? Olhando, na verdade, o que eu quero do ponto de vista de sistema. Exato. E não do ponto de vista do usuário, da experiência do usuário. Era interfaces orientadas a SQL. Exatamente. Como que a tabela estava relacionada era como a tela ia ficar. É exatamente isso. E assim, puxando um gancho aí da questão do como que está evoluindo essa produção de research, né? Por exemplo, o iFood ele tem 44 designers e só 4 são researchers, né? Então, eles ainda estão crescendo com isso aí, estão trazendo para o mercado e construindo essa profissão. São 400 devs. Você imagina, cara, a loucura que não deve ser preciso research aí, trazer insumo para 400 devs. De 444, né? 4, então, uma porcentagem. Né? Exatamente. Mas isso é interessante, porque muitos times comentaram sobre isso. Como você torna o resultado de pesquisa mais acessível. Esse é um assunto assim, que eu achei muito, muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Eles citaram o termo Atomic Research, que
que é uma forma de você apresentar a pesquisa para que qualquer pessoa consiga ter acesso. Aí você tem que se preocupar com validade dos dados, com as evidências, que às vezes nem todo mundo pode ter acesso às evidências, tem que estar numa linguagem acessível para todo mundo. Então um dos desafios que eles mais citaram era justamente isso, democratizar o acesso a resultados de pesquisa. Porque às vezes você faz uma pesquisa, daqui 6 meses eles precisam trabalhar em algum ponto do produto que aquela pesquisa pode influenciar, só que aí como os desenvolvedores não têm acesso ao resultado, ou então porque já passou muito tempo dessa pesquisa, aquilo já não serve mais. Esse processo, né, parece que está sendo assim, um momento do research, um momento da UX, né? Parece que nós estamos vivendo exatamente um momento da construção de todos esses novos papéis. Eles estão ganhando corpo, né? Obviamente que em algumas frentes isso já está bem mais acelerado, né? Em algumas empresas, por exemplo, de um porte de um Nubank e tal, mas o mercado está ganhando esse volume, né? Você vê cada vez mais vagas de emprego nesse sentido, você vê cada vez mais especialidades, job descriptions mais detalhados, mais especializados, então você vê um comportamento de mercado que parece que é o momento realmente do design. Eu vejo que a indústria de tecnologia começou a falar assim, cara, eu produzo software, você também, mas o nosso diferencial é a usabilidade do usuário. Então, cara, isso aí fez muita diferença, muito aplicativo, muito produto. Exatamente. Um dado interessante que eu conversei com a menina que palestrou no iFood, né? Eu perguntei quando que o UX começou a se tornar forte lá em São Paulo. Ela falou que acho que era em 2015 ou 2016, que era a realidade, já estava no pico, assim, era tudo UX. E pra gente está se tornando realidade agora, né, em 2019. Então, eu até comentei com ela, falei, cara, e agora o UX Research para vocês, quando que se torna realidade? Ela agora é o momento alto. E a gente foi descobrido o UX Research praticamente estando no evento, né? Então a demora para essa informação chegar até a gente começar a incluir isso na nossa rotina. Cara, e esse é um ponto muito interessante que você traz, porque assim, nós temos equipes que consomem muito material. Sim. E mesmo assim, você não dá o estalo lendo o material quando é muito diferente de ler e estar vivenciando experiências, não vivenciando, né, mas estar compartilhando experiências. E eu acho que eu volto um pouco lá da pergunta inicial que o Gabriel fez, vale a pena ou não vale a pena? Né? E você trazendo esse ponto, para mim é muito claro, ao meu ver, né, que vale muito a pena, porque Vale muito a pena. ler um artigo e ter o contato com a experiência que se está tendo em um outro ambiente são coisas completamente distintas, né? Realmente foi muito válido, porque se a gente pensar assim, qualquer produção de conteúdo, vídeo, texto, já é uma produção que foi maturado, demorou um tempo para aquele texto ser produzido. Então, enquanto os caras estão experimentando o que é agora, essa ideia da pesquisa, eles não estão produzindo conteúdo, porque eles só vão produzir conteúdo quando eles estiverem maduros com isso. E aí a gente vai ler esse conteúdo maduro, então vai demorar um gap, né? Então eu fico feliz. E é interessante que esse evento do UX Team Summit teve um tema central, que foi essa ideia da pesquisa, né? E vocês participaram de outro evento também, que foi o simpósio do Gartner, que teve um tema central? Cara, eu posso falar para você que teve um tema central, e olhando o relato do pessoal aqui sobre o Nubank, as coisas se conectam de uma certa forma. Excelente. O tema central esse ano do Gartner foi falar muito sobre transformação digital. O Gartner ele é um evento voltado para executivos, principalmente executivos de tecnologia, né? Só de você entrar no site, você percebe que aquilo lá não é uma coisa para qualquer um. Realmente, o público ele é um público de executivos, as grandes empresas têm lá a representação lá dentro, né? Então, você está lá, você está em contato com CIOs de praticamente todas as grandes corporações
do Brasil. E lá se tratou muito dessa questão de transformação digital. Muito por quê? Porque as empresas estão buscando meios de se colocarem no ponto de vista digital, né? Principalmente aquelas grandes empresas que são pré-era digital, né? Que não nasceram na era digital. Então você pega, por exemplo, um Nubank, que é um banco digital, desde o momento que ele nasceu. Ágil. E aí você pega, por exemplo, vamos imaginar aqui, porque eu não sei, mas vamos pegar um cenário, por exemplo, de uma Caixa Econômica, ou pegar um cenário de um Banco do Brasil, né? Bancos tradicionais que vêm aí por muitas gerações, mas eles precisam entrar nesse mundo, na era digital. Então, assim, é muito... E você vê o impacto disso, né, e de como isso é desenvolvido diferente quando você entra no app de bancos tradicionais e quando você entra, por exemplo, num app de um Nubank ou qualquer outro banco, estou usando o Nubank como uma referência, ou quando você entra em qualquer outro banco digital, em que você tem uma experiência de usabilidade completamente diferente, né? Então você vê que esses papéis, esses tipos de inovações que vocês trouxeram aí da experiência do Nubank, é um ponto central de corporações maiores, de corps, que precisam fazer esse processo de transformação dentro delas. Mas você acha que esses grandes players, eles estão reagindo, ou você acha que eles já estão, assim, de igual para igual, ou você acha que eles estão assim, caminhando para ter um avanço? Tem um fato interessante, em setembro, o Banco do Brasil fez uma conferência enorme sobre a experiência do usuário. E eu não sabia disso, eu descobri por acaso no Instagram, que eu vi no Instagram de algum designer que eu sigo. E aí eu comecei a ver sobre o evento, pesquisei e eu vi que eles estão investindo muito em inovação, em melhorar a experiência do usuário com o banco, porque eles viram que ou eles evoluíam ou eles ficavam no passado, né? E eu achei muito interessante porque a conferência foi gigante, eles chamaram pessoas muito influentes na área de design e eu descobri só depois que já tinha acabado, infelizmente. Não, mas é muito legal porque assim, esse é um ponto importante que você traz, porque não quer dizer que essas grandes empresas elas não tenham ou não estejam prestando atenção para isso. Tem excelentes profissionais dentro dessas empresas, elas estão fomentando isso cada vez mais, só que o que acontece em relação a uma empresa que já nasceu da era digital e uma empresa tradicional, é que uma empresa tradicional tem naturalmente uma estrutura muito mais vertical de um modelo tradicional de gestão e ela tem muito mais processos que amarram esse desenvolvimento tecnológico, esse movimento digital para ela. Então ela não consegue andar no mesmo ritmo. E aí nós estamos vendo aí no mercado uma série de iniciativas dessas grandes corporações para tentar desamarrar esse processo. Porque muitas delas têm percebido que o desenvolvimento dessa inovação, desse processo, dessa transformação digital, não está ocorrendo dentro do core, dentro dos processos ali que já acontecem dentro da organização. Uma empresa tradicional comprando uma empresa moderna. Vocês viram alguma coisa, ou você consegue pensar em custo, porque é isso que me vem na minha cabeça. Uma empresa comprando a outra é dinheiro. Os caras estão investindo em inovação, esperando ter um retorno. E dois, quando a empresa grande, tradicional, compra uma pequena moderna, ela mata a modernidade? Não, ao meu ver, não. Eu também acho que não. Né? E a Itaú, eu posso ter um conceito errado, mas eu acho que a Itaú ela investe muito também em inovação, em modernização da plataforma dela, porque a gente teve acesso a uma outra empresa também chamada CIT, né? E eles construíram um centro de pesquisa dentro do prédio da CIT, lá um outro prédio anexo, na verdade, que chama... esqueci o nome do prédio agora, mas é um prédio lindíssimo. E os profissionais lá são profissionais da CIT, com a cultura da CIT, que tem agilidade no sangue também, Lean, né? Sistema Lean de trabalho, trabalhando dentro do Itaú, pro Itaú, né? Então é uma equipe de inovação que está lá dentro trabalhando específico para eles, contratados para fazer isso.
E esses processos de aquisições, eles estão acontecendo muito para acelerar, né, o processo de inovação dessas corporações. Então, o que acontece? Você pegar uma empresa tradicional que tem uma série de compliances, tem uma série de regras já estabelecidas, você transformar essa cultura leva muito tempo, né? E pode colocar até em risco a operação core dela ali, que é o que ela já faz hoje muito bem, né? Então, esse processo de aquisição e fazer esses processos de acelerações de inovação fora do ambiente corporativo natural tem sido uma estratégia comum que nós estamos vendo no mercado para realmente fazer esse processo de impulsionamento, sabe? Trazer, por exemplo, você imagina agora uma Itaú que acabou de comprar uma Zup com 900 pessoas, o quanto ela não pode acelerar o processo de inovação dela, obviamente que com pessoas do negócio lá do core participando e se integrando dentro desse processo e acelerar muito esse processo de inovação deles, né? Então o Itaú fez essa aquisição recente, mas o Itaú tem o Cubo, né? É o Cubo. A Magazine Luiza lá tem o Luiza Labs, que é um centro de inovação também que acelera esse processo para eles. No caso é um pouco diferente, no caso do Luiza Labs, do modelo do Itaú. Mas enfim, está todo mundo buscando, essas grandes corporações, buscando meios de inovar, de fazer a transformação digital. E fazer transformação digital não é só criar sistema, não é só criar app, né? Mas é muitas vezes reinventar o seu próprio negócio do ponto de vista digital, né? Então isso é muito bacana, porque o processo tem que ser, obviamente, eu vou melhorar os meus processos de trabalho atual, porque eu ainda tenho muita margem para ganhar em cima do meu modelo antigo de funcionamento, mas eu também tenho que criar um novo negócio, muito potencialmente um negócio que mate o meu negócio para eu continuar me sustentando. Então eu estou entendendo que o tema central do Gartner foi redesenhar o meu negócio para uma sociedade digital. Nós podemos dizer que esse foi o assunto mais fomentado, porque o Gartner ele não tem um tema muito central, assim, eu diria que esse foi o tema, foi um tema que central norteou, que naturalmente aconteceu. Norteou, não que naturalmente aconteceu, ele é realmente o norte do simpósio, ele é o norte das palestras de como isso acontece, mas o Gartner ele é um evento que ele é muito grande, então ele trata de muitos assuntos. Então, quando você pega esse viés da transformação digital, você vai falar muito em análise de dados. Então, eu tenho trilhas lá dentro, materiais sobre como avançar, como incorporar a ciência de dados dentro do meu ambiente, dentro do ambiente da minha corporação, para acelerar esse processo de transformação digital, né? Exatamente. E assim, nessa questão de análise de dados e pesquisa e tudo mais, bateram bastante na tecla que os serviços financeiros eles vão ser o ponto que vai gerar mais riqueza para essa transformação digital. Não lembro se é o segundo ou é o primeiro, mas que pode gerar mais transferência de riqueza nisso daí. Por exemplo, puxando alguns indicadores aqui, né, hoje 2 bilhões de consumidores usam banco digital, foi uma informação que eles colocaram lá, né? E a média anual de visitas de cliente à agência em 2018 era 7. Então você, Gabriel, foi 7 vezes numa agência. Se você não foi, alguém está fazendo o seu papel e indo mais vezes na agência. A previsão do Gartner para 2022 é que 4 vezes apenas uma pessoa vai ao ano numa agência, né? Então vai diminuir muito isso daí. Então, eles estimam até 2025 68 trilhões de geração de receita para essa transformação digital. Trilhões, é muito dinheiro, né? É dinheiro. E 25 também aí, certo? Então, a grande busca, a ansiedade dos bancos em comprar, por exemplo, uma Zup ou ter um fomento lá no Cubo, usando outras empresas, fazendo eventos como o Banco do Brasil de inovação, eu acredito que eles estão buscando essa questão que o Gartner cunhou lá. É uma palavra que ele cunhou lá, que é o Techlibrium, né? Techlibrium. Tech de tecnologia e equilíbrio. Equilíbrio de equilíbrio mesmo, né? E
E o Tech Equilibrium nada mais é do que o quê? Você tem o tradicional funcionando com o moderno, com o ágil, né? Você tem o modo 1 e o modo 2 ali em equilíbrio. Então eles não jogam o modo 2, que seria moderno, trabalhar com agilidade, coisa assim, lá em cima, em evidência. Eles trabalham junto e isso tem sido o conceito de grandes casos que foram apresentados lá, por exemplo, do Banco Popular, né, que foi um case que eles apresentaram. O Banco Popular é um banco, não é do Brasil, não lembro de onde que é, você lembra, pessoal? Não era da Índia? Acho que não, acho que ele é Ah, português, se eu não me engano. É português? É. E aí, o Banco Popular ele estava caindo nessa questão também de perda de clientes, né, por conta da questão da transformação digital. E aí o CEO desse banco ele resolveu fazer uma revolução lá dentro. Só que não mudou de uma área para cima, ele mudou só a questão do core ali, entendeu? Fazendo toda a transformação digital. É muito legal esse case desse banco, porque realmente ele é um banco um banco público que estava caindo em desuso realmente, e reorganizou todo o processo. Então quebrou os departamentos, quebrei os silos, reestruturei toda a minha organização numa nova roupagem. Então ele conseguiu, como ele estava em situação difícil, ele conseguiu usar esse momento para criar o ponto de virada, e aí obviamente com muito mérito, né? De transformar realmente a cultura da organização e transformar como eles estavam organizados para um modelo mais que propicie efetivamente uma transformação digital. E assim, a mudança de pensamento deles, né, principalmente desse CEO, foi a questão da mudança de você deixar de pensar em projeto e começar a pensar em produto. Isso, cara, isso é uma coisa que eu tô vendo bastante. Ele bateu muito nessa tecla aí também, né? Esse eu acho que é um dos pontos centrais, sabe? Nós temos visto cada vez mais essa cultura do produto, do pensar em produto como um ponto de transformação, né? Se você imagine desenvolver esse tipo de mudança com aquela forma de pensar de projeto. Sim. Onde eu tinha que ter um escopo bem definido, onde eu tinha que ter início, meio e fim delimitados, onde eu tinha um orçamento muito mais delimitado. Essa abordagem, ela tem uma dificuldade muito grande de casar com o processo da dinâmica que é hoje, né? A gente está falando, eu preciso... Tem muito mais incerteza do que uma visão de projeto conseguiria abarcar. Exatamente. A partir do momento que eu tenho um papel chamado research, que o cara vai lá e ele vai a campo, e a cada momento ele vai a campo e descobre coisas novas, ele pode trazer novas coisas, minha visão do produto, as minhas oportunidades já mudaram completamente. Eu já posso começar a explorar isso de uma forma completamente diferente. E é tão interessante que, assim, eles estão focando muito no cliente, né? Você vê a transição dos bancos focando bastante no cliente. Eles deram um enfoque muito grande nisso. E essa questão da pesquisa voltada para o indivíduo, né? Então não é mais para o coletivo. Olha, a gente tem grupo A, B e C da classe social. Não, eles estão focando no indivíduo mesmo, né? Então não é no grupo de motoristas que dirigem caminhão X, né? É aquele motorista fulano de tal, ele se comporta de tal maneira, assim, eu preciso atender uma particularidade dele ali, né? Então tem bastante isso. E a estratégia mobile first, né? Eles estão convergindo para todo esse cenário. Consolidou, né? E é muito legal essa abordagem do indivíduo, porque ela vem muito pautada e sustentada por um outro tema que eu coloco como central dentro da conferência do Gartner desse ano, que é a inteligência artificial. Sim. Só se fala em inteligência artificial. O negócio é incrível, assim, nós estamos vivendo... Um pouco, a gente falou um monte de coisa de banco. Alguém lá falou em Bitcoin? Falou de Bitcoin. Eu não lembro de Bitcoin, teve? No Bitcoin não, blockchain. Teve blockchain. Bitcoin não. Então vamos continuar com o machine learning. Mas eu acho que pode ter um podcast específico de blockchain. E que vai acabar lá na pontinha, né? Falando de Bitcoin em algum momento. Mas inteligência artificial e realmente o uso de dados para você conseguir chegar nessa experiência individualizada do usuário é algo que, não só para isso, né, mas o data-driven, assim, eu pautar as minhas organizações
em dados, em estratégias e trazer inteligência sobre isso, trazer inteligência em cima dos dados, né? Falam que os dados são o novo petróleo do mundo, né? Mas na verdade não é bem o dado que é o novo petróleo do mundo, porque não adianta nada eu ter um repositório de dados e não fazer nada com isso. É a inteligência sobre o dado que é o novo petróleo do mundo. De saber ler os dados. Saber ler, saber interpretar, saber usar a inteligência de máquina para ser preditivo em cima dos meus dados, vai bem além, né, do que só ler, né? E aí nós vemos movimentos ainda de muitas corporações que estão engatinhando ali num BI, num Analytics tradicional, né? Estão começando a sair do relatório tradicional para ir para um Analytics e já vem vantagens competitivas enormes, mas se discutiu muito sobre realmente o uso da inteligência artificial para acelerar esse processo. Eu tô vendo aqui, cara, que nosso papo sobre eventos, ele se canalizou assim da seguinte forma, assim, cara. O cara tá lá na ponta, antes do produto existir, pensando na usabilidade do produto, fazendo pesquisa sobre esse produto, e isso é uma vertente que está cada vez mais forte, e aí vocês estão me dizendo que parou-se de pensar em projeto para se pensar em produto, que tem essa usabilidade, que veio lá da ponta, que vai produzir dados massivos que vão ser vistos na outra ponta, da outra extremidade, por uma inteligência artificial que vai ajudar a novamente tomar decisões sobre o produto, né? Sobre a usabilidade do produto, né? Então, assim, é um canal que a gente conseguiu aqui ligar dois eventos meio que nessa pegada, né? E um evento que tava tomando cerveja de bermuda e outro evento de terno e gravata. Tem dois públicos bem distintos, né? Cara, puxando esse papo bem rapidinho, 2 minutinhos só. Eu nunca vi tanta gente de terno e gravata lá, né? Realmente. E eu fui de camisa polo. Pô, cara, Camiseta polo. Logo eu. Executivo. E eu falei pro Gustavo, Piscin, eu vou diferente do jeito que eu trabalho, né? E eu achei que ia ter mais gente lá. Ainda bem que o Wesley foi de polo também, então não fiquei tão deslocado, né? Mas... E o Piscin tava de terno? O Piscin tava bonito lá, na pose. estilo gerentão. Mas, além de tudo isso daí... Inversão de papéis. Pois é. Inverteu. Mas além de BI, né, de Tech-Librium, de transformação digital, eles focaram também na parte de liderança, bastante lá. Né? Então, se falou muito de liderança. Tem que liderar essa mudança toda. Né? Exatamente. E agora eu vou precisar da ajuda de você. CIO, né? Correto? CIO é o principal transformador dessa liderança, dessa transformação digital. Ele e o CEO, ele tem que estar caminhando junto ali, ele tem que ser a ponte, o elo de ligação e levar todas essas informações. Teve uma palestra que eu assisti que o cara, inclusive foi o Tapadinhas, né, que falou. Tapadinhas é português, né, que deu a palestra lá, cara, genial ele. E ele falou que para você ter liderança no tempo de hoje, você precisa ser decidido, entendeu? Acabou aquela história de, não, vamos planejar, vamos fazer assim, vamos reunir todo mundo e discutir um cenário. Não, é assim, ó, você precisa tomar uma atitude ofensiva e um posicionamento na sua liderança. Né? Decisões rápidas e convictas, errar rápido, aprender rápido para depois mudar e seguir em frente. Né? Uma coisa que ele falou também foi a questão do design, de você criar times unidos, né, que eles consigam trabalhar tanto na defesa quanto no ataque. Né? Então ele usou até a questão de time de futebol. Né? Você não tem só jogadores atacantes ali, você tem uma equipe de defesa e uma equipe de ataque. Né? Você tem esse equilíbrio dentro do seu time ali para trabalhar. Né? E, bom, com relação à direção, que é o outro ponto, ele falou para liderar, né, essa questão da transformação, né, da transformação digital de empresas tradicionais e diminuindo a parte de custo e o risco delas. Ah, tá. Vamos lá. Não, peraí, são 19 horas e ele me mostra a foto do pudim, cara. Você vai contar a história do pudim agora. O que é a história do pudim? Caramba, o Gustavo me mostrou a foto do pudim. Esse pudim aqui é genial. Bom, é o seguinte, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz... Lá onde? No evento do Gartner, né? Primeira coisa que me falaram, na hora que eles imprimiram o meu crachá,
né, que eles imprimem um crachá bonitão lá, cara. É um negócio chique. O negócio foi no Sheraton. Eu não sei nem falar o nome desse hotel lá em São Paulo. Não, foi no WTC. Né? No WTC. Foi no WTC lá, no Sheraton, enfim. Tanto é que o Uber você tinha que colocar, vai pro Sheraton, pra você poder chegar lá, né? Mas eles imprimiram o crachá. A hora que eu peguei o crachá, chegou um cara assim e falou, que hora que é o pudim? Eu falei, que pudim é esse? Como assim? Que pudim é esse? E aí eu fiquei sabendo, rapaz, todo mundo frenético pesquisando pudim, o chat do evento aqui, cadê o pudim? Cadê o pudim? E aí levaram o tal do pudim. Realmente, cara, é gostoso. É um pudim que é feito com leite ninho. Eu não sei que magia eles fazem aquilo lá, cara. Eu tô imaginando um pudim tamanho de uma mesa. Eu só sei que... Não, é um pudim pequeno, só que é maravilhoso. Eu só sei que é o seguinte, cara. Eles levam essa cozinheira desse pudim pra qualquer evento no mundo inteiro. Porque... tinha pessoas lá que não falavam português, que estavam com o crachazinho do Gartner lá atendendo. Né? Por exemplo, a gente foi fazer uma reserva lá com um especialista, né, para trocar uma ideia com ele e tal, sobre tendências, né, e tudo mais, tirar algumas dúvidas. A bancada ali, todo mundo falando inglês. Então, isso me leva até a pensar em outra coisa, né? Hoje, se você não fala inglês, você tá enrolado, né? O inglês realmente é um ponto bem crítico, né, quando você vai para esse tipo de evento. Esse tipo de evento, o padrão é inglês, na verdade. O Nubank, que é o idioma padrão lá de trabalho deles, é o inglês. O idioma padrão é o inglês, tanto é que eu tirei algumas fotos lá. Tá assim, primeiro em inglês, depois em português. E algumas coisas nem tem tradução. É só em inglês lá, a carta de fundação do Nubank lá, que ele se espelha como na Amazon, né, no Jeff Bezos, o presidente da Nubank, ele faz toda em inglês a carta. Tá, Ricardo, cara, você participou dos dois eventos e do pudim. Qual foi o melhor? Cara, é comparar injustamente. O pudim vai ganhar, com certeza, né? E aí, em segundo lugar? Em segundo lugar, cara... Qual evento você, assim, cara, me fez mudar mais a cabeça? Eu acho que é difícil comparar, entendeu? Porque o Gartner, ele é uma coisa incrível, assim, é uma organização, é uma vivência com pessoas profissionais completamente diferentes, extremamente qualificadas. Você está falando com pessoas ali que estão no topo da cadeia alimentar de muitas empresas, né? Então, é uma chuva de conhecimento, é uma chuva de troca de experiências. Eu não consigo fazer essa comparação. E eu diria para você que os dois foram super válidos, tá? O X Summit, ele abriu minha cabeça com relação à experiência de usuário, pesquisa e tudo mais, né? Mas o Gartner em si, ele é uma experiência fora do comum. Para mim foi sensacional. Próximo ano, com certeza. Próximo ano, com certeza. O legal do Gartner é porque ele traz... O Gartner, ele é uma empresa em que ele é especialista em pesquisa, né? Então ele faz uma ponte entre a indústria e entre os clientes da indústria. Certo. Então ele faz pesquisa com quem produz a tecnologia, ele faz pesquisa com quem recebe a tecnologia. E ele consegue ter uma visão muito clara do que está acontecendo no mundo de uma forma geral e consegue olhar para esses dados históricos deles e olhar para toda essa experiência, essa pesquisa que eles estão fazendo e projetar tendências, né? E falar, olha, quando isso deve acontecer. Das ferramentas mais conhecidas do Gartner é o quadrante mágico, né? Onde ele consegue posicionar tecnologias ou produtos falando qual está mais à frente, qual está dentro do quadrante deles, né? Não à frente, mas ele consegue comparar quais são mais líderes hoje de mercado, quem não está, quem está, quais são as tendências das empresas de uma forma geral, de empresas não, de tecnologias ou de processos. Então ele consegue fazer uma predição muito rica, né? E ele consegue trazer uma situação atual, uma leitura atual do momento. Então tem uma pesquisa muito interessante que eles apresentaram lá, que assim, que eles mostram o quanto o CIO, por exemplo, está próximo do CEO da empresa, no qual vem se projetando muita essa responsabilidade de apoiar a transformação digital. E o CIO, ele está muito distante hoje, na percepção do CEO, de ser um parceiro de transformação digital, efetivamente, um parceiro de transformação, um executivo de transformação. E é muito interessante ver isso e ter essa informação do ponto de vista global, entender como isso está acontecendo dentro das empresas, para entender como o papel pode mudar, né?
como eu posso me reinventar. Então tem muitos insights nesse sentido dentro da conferência do Gartner, como eu posso me reinventar como CIO, num level executivo, e como que isso pode aí, então, se desenrolar, né? Como se desenrolar? Por iniciativas, por exemplo, como aquisições de outras empresas, já que não está acontecendo dentro da minha empresa. Então, o Gartner realmente nos projeta para um outro patamar, digamos assim. É uma outra visão do ponto de vista mais executivo. Exatamente. E respondendo a sua pergunta, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, com certeza. E vale a pena. E, pessoal, dentro aqui da comunidade de Cuiabá, Mato Grosso, vamos ter, dia 30 de novembro, um evento local, né, nosso, que é o DevFest Pantanal, que é um evento liderado pela galera aí do DevMT, e vai ter a participação de pelo menos 6 profissionais aqui da Nuvem Tecnologia, e que, se você está ouvindo esse podcast e quer saber mais sobre a nuvem, lá vai ter um stand da nuvem e você vai poder trocar uma ideia com todos nós e com outras pessoas que também trabalham na nuvem, vão estar lá. E que acho que é um grande incentivo. Você viu o quanto o pessoal aqui conseguiu expandir a cabeça, assim, tendo eventos fora. Então essa galera que foi lá fora vai poder trazer um pouco dessa mudança de mindset. Não, essa palavra é minha, cara. Eu que sou o coach aqui, velho. Já é o coach quântico. Eu reprogramo o DNA, velho. Se você quiser saber mais sobre o DNA, vá na palestra do Psy que vai estar lá. E encerramos aqui com muito orgulho o primeiro MVP, que é o nosso podcast 0 aqui. Estourou tudo logo.